Fala pessoal, esse é o nosso segundo vídeo do curso de otimização. Nessa segunda parte, nós vamos ver como funcionam as reproduções de dados nos backtests de otimização, tá? A forma como os candles são formados. O MetaTrader tem algumas opções ali que você pode selecionar. Nós vamos passar por cada uma delas e entender como que a estratégia vai se comportar com cada uma dessas opções, tá? Bom, na primeira parte, né, nós vimos aqui já em relação ao ativo, né, que você seleciona no testador de estratégias. Explicamos aqui um pouquinho sobre os ativos futuros, né? Falamos sobre a série contínua, como funciona cada um deles. Eu esqueci de falar também, pessoal, que a série vigente ela é formada por a mesma sigla, né? Win, Ind, WDO e DOL, seguido por uma letra, que é a letra do mês, seguido pelo ano. Tá? Então, lá no nosso calendário, que eu mostrei também na primeira parte, vocês conseguem ver em cada mês qual ativo que está vigente. Tá? Então, aqui no topo, ó, você consegue ver que em janeiro é o G20, né? Para esse ano, no caso de 2020. Então, WDO G20, WDO H20. Por quê? Na verdade, durante o mês, né, nós trabalhamos com o G20 e aí no último dia do mês mudou para o H20, tá? E no caso o índice foi o WinG20 o mês todo, né? Então, aqui em cima você consegue ver qual que é o ativo que estava vigente no mês, né, em cada um dos meses, tá ok? Então é sempre 3 letras, a letra do mês e o ano, tá bom? Só repassando que eu acabei esquecendo de comentar esse ponto no primeiro vídeo. Bom, agora no segundo vídeo nós vamos falar então sobre os tipos de dados, né? Como você consegue selecionar aqui a modelagem pro MetaTrader, tá? Simulando a sua estratégia, tá? Então, é esse campo aqui que a gente vai falar um pouquinho dele agora, tá bom? Bom, vamos lá. Basicamente, a corretora ela tem duas bases de dados, né? Uma base ela guarda 4 informações a cada minuto. Isso significa que ela guarda OHLC, tá? Que nada mais é do que Open, High, Low e Close. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um exemplo de um candle de alta, né? A abertura de um candle de alta é esse preço aqui, né? Seria o open. A máxima de um candle de alta é esse valor aqui, né? Que seria o high. A mínima do candle de alta está aqui, né? Que seria o low. E o close está aqui, tá? Então, é basicamente o gráfico do time frame de 1 minuto, né? Sendo salvo na base da corretora. Tá? Então, ela guarda esses 4 preços a cada 1 minuto. Tá? Com base nesses 4 preços que ela guarda por minuto, ela consegue formatar, né, criar na tela para você qualquer time frame. Né? Porque todos os time frames são com horário definido e com esses dados por minuto ela consegue criar todos os time frames. Tá? Além dessa base que ela guarda, né, que é uma das bases, ela guarda também a base de Times in Trades, ok? O Times in Trades, ele nada mais é do que todos os negócios que aconteceram no ativo, tá? Então, por exemplo, esse candle aqui, ele abriu, né? E nós tivemos diversos negócios nele, aqui, né? Diversos preços, muitos negócios até no mesmo preço, né? Para formar esse candle. Né? Então tivemos muitos negócios aqui em toda a região que ele cobriu aqui, nós tivemos negócios. Né? E nessa opção aqui, a corretora ela guarda cada um desses negócios. Tá? Só que aqui nós temos uma limitação. Ela guarda somente para o ativo vigente, tá? Que é aquele ativo que vence a cada 2 meses no índice ou a cada 1 mês no dólar. Ou seja,
Se eu quiser obter os dados de times in trades de um ativo que já venceu, eu não consigo. Tá? Nas séries contínuas, a corretora não guarda times in trades. Tá? Então, nessas séries aqui que nós discutimos na primeira parte do curso, a corretora não guarda o times in trades e, com isso, eu não consigo utilizar algumas opções que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Tá? Então, a longo prazo, né, na série contínua, a corretora guarda somente o OHLC. Tá? Bom, falando aqui então dos tipos de modelagens que tem no MetaTrader, né, que é esse campo aqui, tá, onde você escolhe qual que vai ser o tipo de modelagem do seu backtest ou da sua otimização, nós temos essas 4 opções aqui. Tá? Na verdade tem 5, né? Tem uma opção a mais lá, que chama cálculos matemáticos, mas nós estamos descartando essa opção aqui porque não serve para o nosso propósito. Tá? Isso aqui é para você resolver problemas matemáticos utilizando um Expert Advisor, não para você fazer um robô trader. Né? Então, para nós só vai servir essas 4 opções aqui. Aqui está ordenado do mais rápido para o mais lento, tá? E também do menos preciso para o mais preciso. Tá? Então, somente a abertura é o mais rápido e o menos preciso. E cada tique baseado em tique real é o mais lento e o mais preciso. Tá? Então, aqui nós temos somente abertura. Né? O somente abertura, ele executa um tique a cada candle. Tá? Então, por exemplo, se você está testando uma estratégia num gráfico de 1 hora, existem 9 candles de 1 hora no dia, né? Em cada dia do índice. Então, na verdade, você vai ter 9 ticks no dia. Tá? Somente isso, nada mais. Isso aqui serve para você fazer testes de estratégias de swing trade em ações, por exemplo, né? Onde você quer pegar um sinal em algum indicador, se posicionar e manter um trade aberto por vários dias, meses. Eu não vejo muitos outros propósitos além desse, né? Porque qualquer Expert Advisor, normalmente, ele precisa dos ticks ali intermediários do candle para fazer a gestão, né? Para acionar um break-even, para mover um trailing stop, fazer alguma verificação interna do robô, tá? E nessa primeira opção a gente não tem esses ticks internos dos candles, né? Então, normalmente não vai servir para a gente essa opção, tá? Apesar de que o stop loss e o take profit, o MetaTrader consegue executar no preço correto, tá? Então, se o seu robô não tiver nenhum tipo de gestão ali, de manipulação dos stops e tal, você até consegue utilizar essa opção, tá? Mas normalmente não é indicado. O HLC é a opção que nós mais utilizamos, tá? Porque ele nada mais é do que a reprodução da base de dados da corretora, que é o HLC por 1 minuto, tá? Então, apesar dele chamar OHLC, né, se você estiver utilizando um gráfico de 5 minutos, por exemplo, ele, na verdade, ele vai executar o OHLC de 1 minuto. Né? Então, você vai ter ticks intermediários dentro do gráfico de 5 minutos. Né? Imagine o seguinte, ó. Isso aqui é um candle de 5 minutos. Tá? Isso aqui é um candle de 5 minutos. Aqui dentro dele, da formação dele, você tem vários preços daquele OHLC de 1 minuto que a corretora guarda. Tá? Então, ela vai simular para você todos esses ticks que estão aqui dentro desse candle. Tá? Basicamente, ela vai executar um tick a cada 15 segundos, né? Porque a base é o HLC de 1 minuto, então ela tem 4 preços por candle de 1 minuto, então ela vai executar um tick a cada 15 segundos, independente do time frame. Tá? Se você estiver testando uma estratégia num time frame de 1 minuto, aí sim você terá somente 4 ticks, né? Porque no candle de 1 minuto, você só tem as 4 informações, né? A abertura, fechamento, a máxima e a mínima. Então, no gráfico de 1 minuto, você teria 4 ticks. No gráfico de 5 minutos, você teria
4 vezes 5 ticks, né? E por aí vai, tá bom? O OHLC a gente utiliza bastante, porque ele reproduz, né, os dados realmente da série contínua, como eles são. Ele é indicado para estratégias que monta a operação na abertura do candle, tá? Então, independente do time frame, tá? Vamos supor que você tem lá um robô de time frame de 5 minutos. Então, na abertura do candle, se a sua estratégia, né, de verificação é feita na abertura do candle, significa que vai ser o preço que realmente abriu aquele candle, né? Não tem problema do OHLC ele não ser real, né? Não ser exatamente como aconteceu no mercado, a formação do candle, porque a abertura do candle vai ser a mesma. Então, o preço que teve lá na vida real é o preço que você tem aqui no simulado, no backtest, e a sua estratégia vai entrar no mesmo ponto, né? Então, isso é bacana. Apesar de que a formação do candle, ela vai ser simulada. Eu vou mostrar ali para vocês depois, tá? O cada tick é diferente de como muitos pensam, ele também é simulado, tá? É um algoritmo que o MetaTrader tem, onde ele utiliza a informação de OHLC, ou seja, ele pega essas 4 informações aqui que nós temos, que a corretora salva, e ele simula os ticks intermediários da formação do candle, tá? Então ele executa um tick de cotação a cada tick realmente que o candle andou, tá? Então, por exemplo, se esse candle aqui ele tem uma amplitude de 30 ticks, tá? Aqui, então no cada tick você vai ter um tick em cada preço desse candle. Imaginem que você tem uma estratégia que ela faz a entrada no toque de uma média, tá? Então você tem lá uma média móvel, né? Aí você tem os candles, tá? E quando o candle tocar a média móvel, o setup faz a entrada, tá? Só que aí no candle que tocou a média móvel, foi um candle assim, ó, por exemplo, tá? Esse aqui é o cenário, né? Então, se você tem uma estratégia que monitora tique a tique, né, o toque da média para você fazer a entrada, na vida real, essa entrada aconteceria nesse preço aqui, né, no momento em que ele tocou a média. Mas se você está rodando essa estratégia num gráfico de 1 minuto, onde nós só temos no HLC 4 cotações por minuto, na verdade você tem a cotação da abertura, a cotação da máxima, do fechamento e da mínima. Tá? Você não tem cotação aqui nesse preço. Não tem cotação aqui. Então, onde ele vai conseguir verificar que teve a entrada? Aqui, nessa cotação. Tá? Então, se você tem uma estratégia que entra no cada tick, monitorando algum indicador, alguma coisa assim, normalmente você vai ter uma distorção muito grande utilizando o OHLC. Já na opção cada tick, apesar dele não ser real, né, você tem os ticks intermediários simulados, né? Então você tem todos os preços em que esse candle passou, né? O MetaTrader executa um tick a cada preço aqui. Então, o robô vai conseguir entrar exatamente no toque da média. Não vai gerar essa distorção aqui, né? Porque essa distorção, na verdade, vai te dar um ganho real aqui. A sua estratégia não é de entrada na mínima, a sua estratégia é de entrada na média. Porém, o robô vai começar a entrar na mínima por conta de falta de cotação no HLC. Tá? Então, o HLC ele é indicado para estratégias que entram na abertura do candle ou estratégias que entram com ordem limit, né? Porque aí o MetaTrader executa no preço correto também. Tá? Então, se por acaso essa estratégia sua aqui, na abertura do candle, vamos supor, abriu um candle,
Aí a média móvel está aqui embaixo. No momento da abertura do candle, ela vai lá e já posiciona a ordem compra limit aqui na média, aí tudo bem, aí você pode usar o HLC, porque por mais que esse candle aqui ele fure a média, a ordem vai ser executada no preço correto e funciona. Aí por último, nós temos a opção cada tick baseada em tick real. Essa opção ela utiliza o Times in Trades. Tá? Logo, você só consegue utilizar essa opção para a série vigente. Tá? Então, você conseguiria fazer um backtest de no máximo 2 meses para índice ou no máximo 1 mês para dólar futuro, por conta de que o Times in Trades está disponível somente para o ativo vigente. Tá? Tem como no MetaTrader você salvar os dados, os ticks, né? E você importar depois, formando um ativo contínuo próprio, assim, digamos, né? Então, todo dia de rolagem, antes da corretora remover o ativo vigente, você consegue ir lá no MetaTrader, na opção do menu lá, em ativos, e exportar os ticks do ativo vigente. Né? Ele gera para você um arquivo, depois esse arquivo você consegue importar. Tá? Agora aqui nós vamos ver a simulação do cada tick, como que ela acontece. Tá? Apesar dele simular, né, todos os preços, ele passa por cada preço do candle, ele tem um algoritmo próprio. Né? Então aqui no candle de alta, como que ele faz? Ele executa primeiro o tick de abertura, né, que é esse preço aqui. Depois ele executa todos os ticks intermediários aqui, até chegar em 3/4 do pavio inferior. Né? Então ele vem executando aqui todos os preços, até chegar aqui. Tá? Que é esse primeiro ponto aqui. Depois ele volta, executando todos os preços novamente, até chegar em meio aqui do candle. Depois ele volta executando todos os preços até chegar no final, né, no 3. Aqui. Depois ele sobe executando novamente todos os preços até chegar aqui. Depois ele volta para a abertura. Depois ele volta, começa a subir de novo. Vem até aqui. Depois volta um pouquinho. Tá? E aí vai até a máxima. Depois volta e fecha aqui no fechamento. Tá? Então, é basicamente isso que ele faz em todos os candles. Tá? Todos os candles de alta, no modo cada tick, terá esse comportamento. Isso aqui é o algoritmo do MetaTrader. Tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você utiliza o cada tick para estratégias de alvo muito curto. Tá? Porque essa simulação do MetaTrader, né, esse algoritmo de simulação dele, pode fazer com que o seu setup seja vencedor somente no backtest. Né? Porque o seu setup pode se aproveitar disso aqui. Né? De repente, a otimização que você faz, ela acaba descobrindo esse padrão aqui e se aproveita dele para ter os gains. Tá? Então, normalmente, quando você rodar um backtest no modo cada tick, e todas as operações for dentro do mesmo candle ali, já pode começar a desconfiar que tem alguma coisa errada. Né? Ele pode estar se aproveitando dessa formação aqui. Tá? Isso aqui é para candle de alta, né? Para um candle de baixa seria a mesma coisa, só que invertido. Tá bom? E aí no cada tick real, né? Eu não coloquei aqui, mas seria a simulação idêntica ao que aconteceu no mercado, né? Porque nós temos todos os negócios, né, um por um, então a simulação é perfeita no cada tick real, tá? E aqui por último, nós temos uma comparação, né, do HLC com cada tick em termos de movimentação do preço. Então a linha azul ela é o HLC e a linha vermelha seria o cada tick. Tá? Então vocês conseguem perceber que existe um padrão, né, no cada tick, porém, como cada candle tem um tamanho,
então ele amplia ou minimiza esse movimento, né, de acordo com o tamanho do candle. Tá legal? Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha aqui para passar nessa segunda parte do nosso curso, tá? Agora, na próxima parte, nós já vamos começar a falar dos algoritmos de otimização, né? Vou mostrar para vocês a diferença do algoritmo completo para o algoritmo genético. E depois disso, a gente já consegue começar a olhar para o robô. Tá ok? Pessoal, não deixe de dar um curtir aí, que ajuda bastante. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Muito obrigado e até o próximo.